método isso também, mas aí uma questão de método mais distante do que a gente está falando de metodologia de leitura, né. Então, quando você escolhe uma edição, quando você escolhe, uma tradução, quando tem edição que faz resumo, essas edições é lixo já, nem a não ser que seja um comentário, aí tudo bem. Eu lembro uma vez que eu dava aula numa universidade era uma universidade privada, na verdade, de Guarulhos, e a gente trabalhava eu dava sociologia, porque eu sou formada em filosofia, mas, né, de repente é muito comum um professor de sociologia dar filosofia e vice-versa. E aí era aquela ementa padrão, e eu peguei a ementa no meio do caminho, tal, segui um pouco o que estava lá, e uma das partes a gente lia o texto do Zola, do Emile Zola, chama Germinal. É um romance do século XIX, qualquer um lê esse romance com muito prazer, é um romance do século XIX, é aquele romanção, sabe, aquele que você senta, não tem nenhuma complexidade formal, mas é a fórmula do romance, né, aquele tem uma personagem, a linguagem é clara, não é aquela coisa não é um romance com curto, não existe mais curto. Aí eu descobri que a Companhia das Letras tinha feito a Companhia das Letras, que é uma editora séria, tinha feito uma versão resumida do Germinal. Falei: "Ah, que absurdo isso, gente", né, esse tipo de edição é ruim, tá, assim, a gente não usa. Tem suas funções, às vezes tem uma adaptação para criança, do Germinal não, né, mas tem adaptação para criança, mas aí é outra coisa, é uma adaptação, é um outro texto, né, enfim. E você usa sabendo que é uma adaptação. Então, para começar, então, vou começar a falar hoje eu vou falar do texto resposta à pergunta o que é esclarecimento, do Kant, e eu vou começar falando exatamente da edição que eu escolhi para a gente ler, que é aquela edição da Vozes. Existem várias outras versões desse texto, inclusive versões mais novas, mais contemporâneas. E por que eu estou falando isso? Ah, porque é mais nova é melhor? Sim e não, mas as traduções elas envelhecem. Por que que elas envelhecem? Isso mesmo que a gente está falando, às vezes a mesma palavra, em português tem 2 formas de se dizer em alemão. A gente vai ver isso mais à frente com Heidegger, a palavra história. Como a nossa língua é uma língua muito próxima do latim, né, a última flor do lácio, inculta e bela, talvez a língua uma das línguas mais próximas do latim, né, tanto que há um intercurso entre a nossa língua é muito parecida com o espanhol, mas também com o francês, mas também com o italiano, e eu acho que mais parecida com todas elas do que elas são entre si, talvez. Então o português tem um pouco essa característica de ser uma língua latina, né, e a gente só tem uma palavra para dizer história, história, né. Agora em alemão eles têm a palavra que vem do latim, Histoire, e Geschichte. Tenho uma certa dificuldade de falar essa palavra. Que é a palavra que vem do tronco, germânico. Então eles têm 2 palavras para dizer história. E o Heidegger ele joga com essas 2 palavras. Ora ele usa história, que vem do latim, e ora ele usa Geschichte, que vem do alemão. E ele faz uma diferença, que a gente tem que recuperar na tradução. Então a tradução, ela caminha junto com os estudos desse autor. Então, há todo um estudo da obra do Heidegger, ou todo um estudo da obra do Kant, que a gente está aqui no Kant, e vai lendo nesse texto algo que a gente acha que é sinônimo, e é sinônimo, no lugar comum é sinônimo, mas que os leitores de Kant, os comentadores de Kant, vão percebendo que Kant usou de propósito 2 palavras. Por exemplo, existem 2, Gegenstand e Objekt. São as 2 palavras para dizer objeto. A gente só tem uma porque a nossa língua vem do latim e a gente diz objeto, que é o Objekt, né. E eles têm essa que veio do latim e a que vem do alemão. E ele usa as 2. Ele usa como sinônimo, né, elas são sinônimas, assim, se você jogar no Google Translate, no Google da Tradutor, vai traduzir como sinônimo. Agora elas não são sinônimas. Não existe sinônimo completo, a gente vai ver isso depois quando a gente lê o texto Quine. A sinonímia completa, ou seja, uma palavra que recobre a outra completamente, ela não existe. Então se eu usei uma palavra, é porque eu queria aquela palavra. Isso pensando que a estrutura do texto, ela é soberana nessa nossa leitura. Ou seja, quando a gente lê a estrutura do texto, a gente lê aquilo que o autor quis colocar lá. E se ele quis a palavra object e não aqui nesse caso não é exatamente o problema, mas e não, Gegenstand, ou não a palavra do alemão,
ele quis por alguma coisa. Mas isso, muitas vezes, vai sendo um tradutor não nota, então o tradutor traduz tudo igual. Aí um outro tradutor, que é um estudioso da obra de Kant, nota e traduz diferente. Então, é nesse sentido é que a gente pode dizer que a tradução envelhece. Por que ele envelhece? Porque os leitores do autor estão esmiuçando os comentários desse autor, textos que não eram muito lidos reaparecem, textos perdidos vêm à tona. Então, o texto do autor vai se enriquecendo de partes que muitas vezes a tradução antiga não dá conta, porque ela não sabia de todo esse estudo que tem daqui para frente. Por exemplo, um outro autor que é o Heidegger, né, que a gente vai ler lá no final, que é um autor praticamente nosso contemporâneo, ele morreu nos anos 70. Então, assim, né, o Adorno, por exemplo, que a gente também vai ler o texto dele. O Adorno morreu em 69. Eu nunca vou esquecer, porque eu nasci em 69, então, né, eu nunca vou esquecer que ele morreu em 69. O Adorno, o Heidegger, eu não lembro quando ele morreu, mas acho que é 76, estou chutando, tá? É só olhar no Google, né, mas depois a gente olha. Ou seja, são autores que são praticamente nossos contemporâneos, né, assim, porque faz pouco tempo que eles deixaram, morreram, e a obra deles está sendo publicada ainda, tem coisas que ninguém conhecia, tal. E, por exemplo, o Heidegger, ele tem um livro muito famoso que chama Ser e Tempo, que tinha uma tradução clássica, que era a tradução da Vozes, que hoje em dia os leitores mais contemporâneos de Heidegger estão encontrando várias diferenciações que aquela tradução não faz. Então, a tradução mais contemporânea de Heidegger já não traduz tal palavra do mesmo modo que era traduzida nessa da Vozes. Então, a escolha da tradução, ela implica várias questões. Então, quando vocês forem escolher uma tradução, tentem saber, essa tradução é boa? Essa tradução, ela é interessante para o que eu quero? Porque também existe uma outra coisa na dimensão da tradução, que eu estou falando aqui um pouco do método, mas eu não sei se vários de vocês fizeram PAS, tal, eu trabalhei um tempo no PAS e a gente escolhia os livros, né? E você tem que escolher o livro e a tradução. E eu lembro da Antígona, não sei se algum de vocês é da época da Antígona, que é aquela peça grega, e a gente tinha que escolher a Antígona, escolhemos, alguém escolheu a Antígona, não fui eu, e agora vamos escolher qual tradução a gente coloca da Antígona. E eu sugeri, na época, uma tradução que eu acho das mais bonitas, que é do Guilherme de Almeida, que, aliás, é um poeta modernista, já que o modernismo está tão na moda aí, na briga, né? Eu acho muito bonita, ela recupera a versificação grega, tal, enfim, e ok, eu indiquei essa daí, do Guilherme de Almeida, tal. Aí o pessoal leu e Priscila, não vai rolar, porque ela é muito erudita. Ela é bonita para um determinado contexto, que é o contexto das letras. Mas para o teatro, por exemplo, o pessoal foi encenar, não rola, porque você não consegue nem falar aquelas frases, fica tudo embolado. Aí eles escolheram uma outra tradução. Ou seja, a tradução do Guilherme de Almeida é boa, é ótima. Só que ela serve para uma coisa, ela tem um pendor literário. Então você tem traduções que estão mais preocupadas em recuperar o verso, tem traduções que estão mais preocupadas em recuperar o conteúdo filosófico. Então também quando você escolhe uma tradução, você escolhe por isso. Qual a tradução que é mais importante nesse seu trabalho, nesse trabalho que você está fazendo agora? É claro, quando a tradução conjuga as duas coisas, ela é elegante, ela consegue ter uma versificação, se for inverso, literária muito boa, e ainda por cima ela recupera o conteúdo, uau! E existem tradutores que são fantásticos, realmente. Agora, muitas vezes você tem traduções, e as traduções elas têm função. Né? Então, se eu vou encenar uma peça, eu vou querer um tipo de tradução. Se eu vou ler uma peça de teatro, eu vou ler uma outra tradução. Se eu vou trabalhar com essa peça de teatro do ponto de vista da filosofia, eu posso usar outra tradução ainda. Ou comparar as traduções, né? Comparar a solução de cada uma. E tem uma outra questão ainda, que é o que eu vou trazer aqui para o texto de vocês. O texto que eu coloquei aí para vocês é da Vozes, né, eu acho. É da Vozes? Alguém olhou que está na apostilinha? É porque essa apostilinha, na verdade, ela foi recuperada, foi montada, né? Muitas vezes os textos que eu não tinha, eu não tinha como, como escanear nem nada, porque, enfim, a gente começou a pandemia e esses textos estavam lá na filosofia, né? Então, foi o que eu achei.
Mas essa da Vozes, por que que eu escolhi ela? Ela é uma tradução mais antiga, existem outras mais novas, são muito boas também, mas essa da Vozes, nessa edição que eu coloquei lá, ela é bilíngue. Então ela tem o texto em português aqui e o texto em alemão aqui. Aí vocês vão falar assim: "Mas por que eu não leio alemão, né? Pra que texto em grego, por exemplo, livro bilíngue em grego? Pra quê? Eu não leio grego", mas a gente tem uma função, que é uma função que eu acho que vocês têm que aprender, que é o cotejo. Então você vai uma palavra que para você é muito importante, então você está lendo o texto. Então a sua questão de pesquisa é a questão, sei lá, da razão pública, como a gente vai ver nesse texto do Kant. É a minha questão, é o meu problema. Qual é o termo que Kant usa em alemão? Aí eu vou lá no alemão, né, recupero ali a frase e tal, e encontro. E aí eu vou ter uma leitura mais refinada, porque senão a gente fica muito refém do tradutor, né. Então, claro, na maior parte das vezes a gente fica refém do tradutor mesmo, e é por isso que a gente escolhe boas traduções. Como é que se escolhe boas traduções? Pela editora, uma editora séria, editoras universitárias, por exemplo, são geralmente competentes, as grandes editoras, né, acho que a maior editora do Brasil é a Companhia das Letras, tem a editora da Unesp, que eu acho que é uma das maiores editoras brasileiras, a editora 34, tem várias editoras sérias, né. E aí você procura também quem é o tradutor, né, pergunta para alguém: "Essa tradução é boa?". Geralmente é importante, né, então isso é muito importante que a gente faça esse movimento, sim, de escolha da tradução. Então eu escolhi essa daí, essa tradução, porque ela permite que a gente faça o cotejo. Então cotejar o texto do Kant com o texto em alemão, tá, então tá ali. Eu escolhi, a gente não vai fazer cotejo do texto, mas é um instrumental que eu acho interessante. Quando você for montar a sua biblioteca, quais são os livros que eu vou escolher, né, como é que eu escolho? Tem várias traduções, como é que eu escolho a melhor? Geralmente eu escolho bilíngue, né, na verdade, geralmente a gente tem mais de uma tradução do mesmo texto, né, porque a gente compara, né, vê soluções, tal, de um do outro. Eh Isso não quer dizer que as edições antigas sejam ruins, tá, não é isso que eu estou dizendo não, tem tipo, edições antigas que são ótimas, mas também tem uma outra coisa nas edições da tradução, elas carregam, e isso é um pouco aquele anacronismo que a Nicole Lorat diz que a gente tenta retirar do método, mas que ele está sempre lá, o tradutor é do seu tempo, é um homem do seu tempo. Então, por exemplo, uma tradução medieval do Platão, ela é uma tradução medieval do Platão. Ela vai carregar nos termos da tradução, muito do como se lia Platão, entende? Então, realmente as traduções elas envelhecem nesse sentido. Então a escolha da tradução bilíngue para o cotejo, que eu falei para vocês, exatamente porque a gente depois vai falar mais para frente dessa questão da sinonímia, a sinonímia completa. O sinônimo um sinônimo sempre carrega uma borda que o outro não. Então, né, é a mesma coisa, mas esse aqui diz mais isso que aquilo, entende? Então sempre tem uma certa borda, uma certa um certo núcleo de não compatibilidade, como se fosse dois conjuntos, né, eles têm uma parte que se encontra, que se em que se há essa conjugação, mas toda umas bordas que são um pouco diferentes. Então, é um pouco também para a gente pensar sempre que a gente for usar uma palavra. Que palavra você está usando? É essa que você quer? E os termos técnicos, claro que tem sempre essa referência. E eu vou propor para vocês, então, agora, eu vou fazer uma leitura minha, e eu vou propor para vocês, depois desse exercício do Rousseau, que eu vou corrigir, devolver para vocês, tã eu vou colocar agora na segunda que vem, uma leitura, e aí a gente fica um tempo fazendo essa leitura, claro, porque eu quero que vocês vejam a resposta do Rousseau, para aproveitar um pouco as coisas que eu falei para vocês, uma leitura da estrutura desse texto, resposta à pergunta: "O que é esclarecimento?". Eu quero que vocês façam, portanto, uma leitura desse texto naquilo que ele diz como estrutura. Por que que o parágrafo está aqui, qual que é o exemplo, como ele sai de uma pergunta, vai para outra. Eu vou fazer uma proposta de leitura, que é uma leitura estrutural, que evidentemente carrega, é muito difícil uma leitura estrutural pura, né, ela carrega elementos do leitor, elementos da ênfase, as ênfases que eu vou dar, claro, tem um ênfase que eu vou trazer para o texto, e vou pedir que vocês façam o mesmo movimento
como um exercício para avaliação. Vocês têm esse do Rousseau, que já está lá, né, no Aprender, e o próximo exercício é exercício de uma leitura estrutural desse texto de Kant, que é um texto, entre aspas, simples. Ele é talvez mais fácil que aquele outro texto que eu fiz a leitura com vocês, que é o Ideias de uma História de um ponto de vista cosmopolita. Esse texto é mais fácil e ele tem ecos, ele ecoa muito questões daquele texto. Esse texto também, e aí é uma questão genética do texto, como vocês viram lá naquele videozinho, ele tem o seu lugar histórico. Ele foi escrito antes da Revolução Francesa, no meio do reinado do Frederico II, que é um déspota esclarecido. Então, no meio do texto, Kant diz a era de Frederico. Frederico, uma figura luminosa, iluminada, que eram esses déspotas. O que é um déspota? É um cara que tem a mão de ferro, né? Segura a lei, o cetro, né? Segura o poder. Ele não é um democrata, mas ele é esclarecido. Então, ele sabe da necessidade de que as ideias circulem. Então, é um despotismo esclarecido, não é um despotismo puro. Então, esse movimento que o Kant acha que é importante está dentro, está no cerne do texto. Só que essas questões elas são externas ao texto. Lembra que a gente falou sobre isso? Elas fazem parte de uma certa gênese do texto, né? Assim, com o que o Kant está dialogando. É claro que isso nunca vai ficar fora do texto, mas se a gente não soubesse disso, isso impede que a gente leia a estrutura do texto? Não necessariamente. Empobrece, claro, não estou dizendo que não. Mas não, a gente vai deixar isso um pouco entre parênteses, né? É, é, então, a gente não coloca de antemão o texto como uma espécie de causalidade histórica, que é um efeito de um elemento histórico. Não, ele não é um sintoma desse elemento histórico. Então, esse texto, evidentemente, também ele tem toda uma contextualização do motivo. E se vocês pegarem aí no texto que vocês têm, tem uma nota de rodapé, dizendo como ele surge, qual é o contexto. Eu falei do contexto histórico maior, mas tem um contexto histórico menor também desse texto. Ele foi escrito dentro de uma polêmica, né? Uma polêmica acadêmica, entre pensadores, o Mendelssohn, enfim, essas figuras que escreviam na época, que estão escrevendo sobre o casamento, a instituição do casamento. É uma instituição religiosa ou não precisa mais ser religiosa? Então, eles estão escrevendo sobre isso. Né? Então, Kant está respondendo a essa polêmica, que é de uma revista é, erudita. Né? Então, ele está respondendo a uma polêmica. Tudo isso faz parte do entorno do texto. Só que a gente pode colocar esse entorno entre parênteses, tá? Que é o que a leitura estrutural propõe. Né? Então, geralmente todas as traduções trazem essa nota sobre o casamento. Né? Bom, então, a gente vai seguir um método para a leitura desse texto. Né? Então, o método tem um pouco a ver com isso. Qual o caminho que eu tomo? Né? Então, claro que você pode trabalhar com hibridismos de métodos. Eu pego um pouco disso, um pouco daquilo. Sim, desde que você saiba, né? Porque o método é o que vai também te dar uma linha de leitura. Então, o nosso método aqui é o método de ler a estrutura do texto, tal como pede o Goldschmidt. Embora a gente já tenha criticado, e eu mesma não faço uma leitura estrutural completa, assim, total. Não sou estruturalista total, mas eu acho que é um ferramental para vocês lerem esse texto. Então, eu vou passar para vocês uma estrutura prévia do texto, tal como eu o leio, né? E eu vou falar que esse texto tem movimentos. Quais são os movimentos desse texto, né? Por que movimento? Porque eu acho que o texto, nesse sentido de uma estrutura, ele leva o seu leitor. Ele, ele tem uma estrutura argumentativa, que quer produzir uma lógica interna, que tem que ser bem construída, e que também quer ser persuasiva, num certo sentido, não é persuasiva no sentido retórico só, né? No sentido de construção dos elementos internos desse texto. E ele já começa, enfim, depois a gente vai ver nos outros textos também que o problema que ele põe aqui reaparece, e ele começa, então, nesse texto, a resposta à pergunta o que é esclarecimento, é uma pergunta, né? E ele responde essa pergunta na primeira linha. Então, dá a impressão assim, se fosse aquela coisa assim, resposta ao item, né, que a gente tem hoje em dia, ele teria respondido na primeira linha. Ele diz que sair do esclarecimento é, deixar a menoridade, né, e seguir a sua própria racionalidade, deixar de ser menor, né, deixar a menoridade. Então, a primeira questão do texto, assim, ele responde a pergunta inicial
Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, que ocorre quando o homem deixa de ser menor, portanto, ele deixa de ser tutelado para pensar por si mesmo. Quando ele deixa, portanto, a tutela do padre, do Estado, do direito, do médico, para começar a pensar por si mesmo. Então, ele vai pensar a sua dieta, ele vai pensar na jurisdição, ele vai pensar na fé por si mesmo. Isso é a saída da minoridade. Quando ele toma as rédeas da própria racionalidade. Isso não significa que ele vai pensar qualquer coisa, ele vai pensar racionalmente. E aí o Kant coloca aquele famoso termo, inclusive tem uma revista com esse nome, que é ousar saber, sapere aude. Ouse saber. Ouse saber, ou seja, se lance a essa sabedoria por si mesmo, sem precisar das muletas que seriam as tutelas. E nesse sentido ele vai elencando exemplos, né? Como é que é a saída da minoridade. A minoridade, na verdade, ela é tão forte que ela se torna uma segunda natureza. O homem não consegue sair, porque ele está tão acostumado a pensar por outrem, que outrem o leve, que ele não consegue sair dessa minoridade, ele se torna uma espécie de segunda natureza. Mas ele diz que para sair da minoridade é só preciso uma coisa, e isso o despotismo esclarecido dá: liberdade. Uma pessoa colocada diante da sua própria liberdade de pensar livremente, ela irá ousar saber, ela irá colocar-se diante da sua racionalidade. E ele diz isso, e vale lembrar que esse texto é sobre o casamento, né? Então, questão de fundo, né, que não aparece praticamente no texto, né, é assim: o casamento precisa ser tutelado pela igreja? Ou o casamento já pode ser uma união livre, tal? Não livre, livre, assim como nossa, né, mas assim, uma união civil, por exemplo. Isso seria possível? E por isso ele vai recuperar, por exemplo, a exemplificação que vem no texto, ele diz que até mesmo o gado doméstico, até mesmo essa criança grande que é a mulher, vale lembrar o que era uma mulher, né, no século XVIII, a mulher saía da tutela do pai para a tutela do marido, e se ela ficasse viúva, ela entrava na tutela dos filhos. Ela nunca era maior de idade. E isso era da nossa legislação até pouco tempo atrás, né, a mulher, ela nunca era, eh, maior de idade, né, como um homem, né. Então a mulher, em alguns países, a mulher não pode dirigir, não pode andar sozinha sem um homem. O que significa? Que a mulher é uma criança grande, né, ela é sempre criança, ela nunca é capaz de tomar as rédeas da sua própria racionalidade. O que Kant diz, né, fala: "Que machista, chama a mulher de gado". Ele disse: se as mulheres fossem, se às mulheres fosse permitido, pela educação, que elas errassem por si mesmas, se elas tivessem liberdade, elas se esclareceriam. Então o que ele diz é o contrário de uma proposta machista. Ele diz: não estou dizendo que ele não era machista, tá, gente? Eu não quero salvar ninguém. A gente não é juiz, tá? Com aquilo que eu falo. Enfim. O que ele está dizendo é o contrário. Do ponto de vista da estrutura do texto, ele diz isso. Qualquer pessoa, uma mulher, que é considerada uma criança grande, se for colocada diante da sua racionalidade, ela irá se esclarecer. Então, até mesmo o gado doméstico, até mesmo essa mulher que vive fechada dentro desse ambiente doméstico, ela tem essa potencialidade em si mesma de desenvolver as suas capacidades de pensar por si mesmo, de reger a sua própria vida. Isso é radical, que ele fala. Então esse é o primeiro movimento, que descarta a questão numa frase, e pega o exemplo da mulher, mas é um exemplo. Então, ousar saber, põe essa questão, então, da liberdade. Se eu tiver liberdade, se houver liberdade numa sociedade, as pessoas se esclarecerão. Isso significa que nós vamos precisar menos de padre, de tutores, de médico, de até 2002, creio que tinha uma lei nesse sentido aqui no Brasil. É bem recente tudo isso, é bem recente. É. E é recente e em vias de quase ser revogado, né, porque a gente tem aí umas coisas assim, a família, a gente ouve ainda isso, é o marido que manda, o irmão cuida da irmã, todas essas coisas assim, né, do macho alfa. Não é um discurso estranho, né, inclusive, eh, várias questões que estão aí no âmbito de debate, hein, gente, não é uma coisa do século XVIII não, as coisas podem voltar ao obscurantismo, de separar meninos e meninas,
separar na formação. Se você fizer isso, se as meninas aprenderem corte e costura, enquanto os meninos aprendem ciência, é óbvio que os meninos vão usar saber, as meninas não. Bem que elas podem usar saber corte e costura, né, que é também uma dimensão do saber, não estou dizendo isso, né. Com autorização do marido, só podia trabalhar com autorização do marido. Isso no Brasil não é mais assim, mas em vários países do mundo continua sendo, né. A filha só pode estudar se o pai deixar, né. E o que o Kant está dizendo aqui é que a liberdade, que não é fazer o que você quer, é errar sim, mas é exercitar a sua racionalidade. E o que que é racionalidade? Racionalidade é confrontar-se com regras, porque as regras são racionais, é a razão que vai trabalhar. Então aí até esse momento aqui a gente está felizão, achando que o Kant é um cara revolucionário, né, então ele está dizendo que é para deixar a sociedade livre, e a sociedade vai se modificar e vai haver uma revolução, portanto, nos costumes e na própria estrutura, porque esse ousar saber até aqui esse momento, se ele vale para as mulheres, ele vale para os camponeses, para os trabalhadores, ele vale, né, vale para todo mundo. Mas aí ele nos choca um pouco no segundo movimento do texto, porque ele faz uma reversão. Ele diz: "Mas, a liberdade do usar saber, esse usar saber, ele não é uma chave para desobediência civil. Não é o caso de desobedecer às regras, às leis, porque ao desobedecer às leis desregradamente, você desobedecer toda a estrutura, muitas vezes uma revolução, o que que ela faz? Ela simplesmente subverte por cima, ela tira aqueles que estão no poder para colocar outros. E simplesmente você muda quem é que segura o cabresto, você não muda a estrutura. Por que você não muda a estrutura? Porque não houve exatamente um trabalho racional em toda a sociedade. Então ele diz que não é assim que as sociedades, eh, se emancipam. Não é uma revolução. Vale lembrar isso que é antes da Revolução Francesa, e o Kant era um grande entusiasta da Revolução Francesa. Em outros livros mais para frente, né, porque aqui é 1783, né, a Revolução Francesa, 1789, e mais para frente o Kant vai dizer que a Revolução Francesa, vista de perto, aquela ideia da história pequena e a grande história em grande angular, vista de perto ela é uma barbárie, porque ela é uma revolução, ela é sangrenta. Agora, vista de longe, do ponto de vista da espécie humana, ela é sublime, porque ela é um passo, né, para a humanidade. Agora, vista de perto é mesquinharia, é barbárie, é sanguinário. Ele faz esse movimento. Mas aqui, nesse momento que ele não sabia nada disso, ele disse que não. Então, nós não é assim, o esclarecimento não é então esse movimento de você como ir diretamente ao pragmático, ir diretamente às questões, reais. E aí há essa virada do ponto de vista do texto, em que ele diz que existem 2 modos de acionar a racionalidade, 2 usos da racionalidade. Isso retoma um pouco, esse é o segundo movimento do texto, eu acho, que retoma um pouco a mesma estrutura daquele outro texto que a gente leu. Ele diz que existe a razão privada e a razão pública. Aí a gente sempre tende a achar a razão pública é a razão que você usa em público, e a razão privada é aquilo que você pensa com você mesmo. Mas na verdade é o contrário que ele pensa. A razão privada é a razão do homem no seu tempo de vida. Então a razão privada é a razão do funcionário da estrutura, da sociedade do Frederico II. Kant, por exemplo, é um funcionário da universidade. Como funcionário da universidade, ele obedece às regras da universidade. Então ele obedece privadamente, como um homem no seu tempo, como um homem antropológico, um homem aqui e agora. Agora, você também tem um exercício da razão pública. A razão pública, diz Kant, é a razão dos eruditos, quando eles discutem entre eles. E aí, várias questões de quem é esse erudito, tá? Não, agora ele restringiu, então só vão se esclarecer os eruditos. Parece que ele fechou, né, um pouco. Mas aí há várias questões qual o papel desse espaço da erudição. A gente pode pensar, pela própria estrutura do texto, que o que ele está dizendo, existem 2 movimentos. Existe o movimento do homem no seu mundo privado, que é aquele homem que vive o seu dia a dia e a sua história, e vale lembrar, cada estado, como ele falou lá no outro texto, tem uma historicidade própria, então a Prússia, ele é prussiano, tá? Então não é alemão, é prussiano. A Prússia, ela tem uma construção histórica, portanto, isso que eu tenho aqui agora é produto de uma historicidade contingente, e portanto eu obedeço a essa contingência, aqui agora. Agora, existe uma forma de pensar
que é uma forma de pensar que tem como foco a humanidade. Então, há uma forma de pensar que pensa para fora dessa racionalidade privada. A liberdade não precisa estar na razão privada. Eu posso ter alguma coerção no nível privado, que é manter as leis, manter as regras. Agora, eu não posso ter coerção no uso público da racionalidade. A racionalidade livre, pública, ela deve se exercer eh, entre os eruditos, assim, a gente pode pensar na noção de universidade, né? A universidade vira uma espécie de espaço de experimentação dessa liberdade, antes que ela vá realmente às vias de fato. Depois a gente discute isso, tá? Porque isso parece idealista, num certo sentido, né? Eu tenho uma ideia e depois a ideia vai à prática. O Kant, na verdade, está falando de um determinado momento, ele está falando da época do Frederico II, né? Então ele está falando desse Frederico, que era um déspota esclarecido, um homem que, portanto, ele diz, o grande século de Frederico, deixava os eruditos livres para pensar, muito embora existisse coerção. Eu posso pegar um outro exemplo aqui para vocês, né? Um exemplo mais recente, fazendo um anacronismo controlado aqui, é um médico atualmente. Então você tem os médicos lá na faculdade de medicina discutindo a questão da eutanásia. O que é a morte, né? Hoje em dia, que nós estamos numa dimensão em que as pessoas podem não morrer nunca, ficam lá congelada e vivendo de aparelho. Então você tem todo esse debate, que é um debate inclusive ético, um debate entre acadêmicos, um debate erudito entre médicos sobre os limites da medicina e da morte. Isso aqui, no âmbito público, é preciso ser livre. Agora, no âmbito privado, o médico no hospital, ele não pode cometer eutanásia, porque é um crime. Entendem? Percebem essa dimensão? Recentemente a gente misturou esses dois polos aqui no Brasil, a gente tem misturado o tempo todo. E logo no começo desse governo, né, houve uma tentativa de prisão de um estudioso lá da Unifesp que estuda maconha, né, que ele estuda as potencialidades medicinais da cannabis. Ele é um grande estudioso da cannabis, ele é um biólogo, um cientista, ele não é maconheiro, enfim, embora eu não tenha nada contra o maconheiro também. Aí essas duas dimensões, né? Você tem esse nível da pesquisa e tem o nível da lei. E eles estão em lugares diferentes. Eu preciso deixar que esse homem pesquise, né, as drogas, tal, assim, mesmo que as leis continuem valendo. Inclusive para depois, no futuro, isso que a gente vai dizer no fim do texto, já estou adiantando, as coisas possam ser reestruturadas. Só que reestruturadas fundamentalmente. Então, eu só queria recordar aqui também que o próprio Kant, depois do Frederico II, ele vai ter um problema muito parecido com esse que eu estou falando aqui. Porque depois do Frederico II, que toma o poder é o Frederico Guilherme, que é o sobrinho dele, Frederico. E não é um homem tão libertário quanto o tio. Né? Não é um homem muito mais ditador, muito mais ditatorial. E o Frederico Guilherme escreve para o velho Kant, o Kant já está velhinho, ele escreve para o velho Kant uma carta, isso o imperador. Frederico Guilherme, pela graça de Deus, rei da Prússia, etc, etc. Rei, né, não imperador. Antes de mais nada, a nossa graciosa saudação. Digno e muito erudito, caro súdito, tá dirigindo ao grande filósofo Kant, né? A nossa suprema pessoa constatou já há um longo tempo, com grande desgosto, que fazeis um mau uso da vossa filosofia para deformar e degradar as doutrinas cristãs capitais e fundamentais da Sagrada Escritura e do cristianismo. Então, ele chega e cobra do Kant. Você, na sua sala de aula, você está doutrinando os alunos contra a Escritura. Aí o que o Kant responde? Frederico Guilherme, então, cobra de Kant que ele faz um mau uso da sua razão privada. Né? Então, lá na universidade, você está falando coisas que não deve. E na sua filosofia, na sua razão pública também, nos seus livros, você está falando contra as escrituras. Ao que o Kant responde, e um senhor já lhe responde. Enquanto mestre da juventude, ou seja, enquanto professor universitário, tanto quanto entendo, jamais interpolei ou me foi possível interpolar em lições acadêmicas uma apreciação da Sagrada Escritura e do cristianismo. Eu que já demonstram os manuais
de Baumgarten, que eram os manuais que se usavam na época, que tomei como base. Ou seja, dentro da sala de aula, eu respeito o que é a ementa do curso. Eu nunca falei sobre as Sagradas Escrituras, porque elas não são tema da minha aula, como razão privada, como funcionário público da universidade, o Beamten, né, o funcionário. Agora, como suprema razão pública, razão em direção à humanidade, eu tenho que ter o direito, sim, de escrever a minha obra, porque senão eu estou colocando a humanidade em obscurantismo. E então ele vai fazer assim, exatamente essa questão, que ele vai colocar, e ele mesmo sofreu isso na pele, né? Enfim, isso já anos depois, tá? Do Frederico Guilherme. Eu não coloquei a data aqui desse texto, mas está num livro que chama O Conflito das Faculdades, em que o Kant responde essas cartas do Frederico. E o que está acontecendo, então, é que já não há tanta liberdade pública para os eruditos pensarem. Ou, como eu disse para vocês, você vai prender o biólogo que está estudando maconha. Ou você vai prender o médico que está estudando eruditamente a eutanásia, ou o aborto, ou várias questões que são polêmicas. Né? Então, você está misturando as instâncias. Isso não significa que o médico possa cometer eutanásia, né? Mesmo que ele acredite. Por quê? Porque existe a razão pública e a razão privada. É um pouco essa questão que está colocada aqui pelo Kant. Só que, e aí eu falo assim, eu dentro da Universidade de Brasília, foi me dada essa cadeira, que é a cadeira de Introdução à Filosofia, e eu, claro que eu escolhi, existe liberdade de cátedra, mas não existe liberdade completa de cátedra. Não posso chegar aqui e começar a falar o que bem entendo. Eu tenho sim que pensar o que esse curso, a Introdução à Filosofia, vai ajudar vocês dentro do currículo de vocês, o porquê que essa disciplina está dentro desse currículo, e isso foi pensado pela universidade, não foi pensado por mim. Né? Então, dentro da razão universitária. Agora, eu posso fazer, enquanto razão pública, uma crítica aos currículos, né? Não que eu esteja fazendo. Percebem a estrutura como ele dimensiona? O que ele faz? O que o Kant faz? Ele faz com que a pequena história possa continuar, de algum modo, funcionando sem grandes revoluções, embora concordemos ou não, mas, ao mesmo tempo, exista toda uma dimensão da razão pública, dessa razão erudita, que está movendo a história para um outro lado. E aí a gente vai pensar então quer dizer que, beleza, fica as coisas continuam aqui, ele tem uma frase muito engraçada, ele diz assim, né, "Raciocinai tanto quanto quiserdes, e sobre qualquer coisa que quiserdes, mas obedecei". Então tá bom, eu fico pensando 1000 coisas, mas as coisas continuam sempre iguais. Aí tem um terceiro movimento do texto. Esse terceiro movimento do texto eu acho muito importante. Ele diz que não. Sim, você pode continuar obedecendo, desde que haja liberdade pública. No momento em que houver qualquer tipo de coerção a essa liberdade de pensar livremente, os eruditos pensarem livremente, por exemplo, os pesquisadores pensarem questões éticas, questões políticas, tal, livremente. No momento em que houver esse entrave, aí a bandeira da legalidade se levanta. Por quê? Porque aí não é mais uma questão privada, é uma questão em relação à humanidade. E ele diz: aí você vai estar colocando a humanidade em perigo, em risco de obscurantismo. Então, voltar atrás. Então, você impedir o pensamento é promover o obscurantismo. Outra coisa, parênteses, que eu acho muito interessante aqui, embora ele fale que as pessoas deixadas livremente, elas vão se esclarecer, e que o esclarecimento, ele falou isso no outro texto, né, o ir para o melhor, é uma espécie de desenho da natureza humana, a natureza humana vai para o melhor. Professor, o que você quer dizer de movimento do texto? Tem a ver com isso que você pediu para a gente fazer? Isso. Eu chamo de movimento porque a estrutura do texto, ela te leva. Então, você sai da pergunta inicial, resposta à pergunta o que é esclarecimento, e agora a gente já está em outro lugar. Mas vejam que esse outro lugar que a gente foi colocado sai daquele primeira pergunta, ele move o texto em relação a esse problema da racionalidade, dos usos da racionalidade, e agora ele está movendo de novo. Tanto que a pergunta final é outra. Ele sai de uma pergunta e vai para outra. E esse segundo momento ele diz: e se uma época colocar a outra em obscurantismo, essa época ela deve ser condenada. Então, não é assim também que você pode entravar o pensamento. E aí é um pouco que eu falo, eu estava recuperando, que não está exatamente no texto, mas dá aquela impressão assim, então eu sento e espero a natureza humana, a natureza vai dar conta, né? Eu sento e espero. A emancipação vai vir, eu fico sentada aqui. Não, é uma ação humana.
Porque pode sim haver etapas de obscurantismo que impeçam a continuidade. E nesse momento, a razão pública se sobrepõe a qualquer razão privada. Então há uma espécie de hierarquia entre essas racionalidades. Eu obedeço, desde que essa época não coloque a próxima em um patamar de obscurantismo maior. Então eu tenho que sempre ir por um crescendo, num certo sentido. E aí ele vai responder a outra pergunta. Ele vai dizer, então vivemos uma época esclarecida? Né? Nós estamos no esclarecimento, nossa época é esclarecida? Ele diz, não, nós vivemos em processo de esclarecimento. O que ele fez aí? Ele colocou a razão na história. A racionalidade ela está se desdobrando. Lembra que ele falou disso lá no outro texto? A razão não se dá completa no homem privado. Porque o homem privado ele tem um tempo de vida, ele vai nascer em determinadas condições históricas, né? Então você vai ter que dar conta dessas determinações históricas que estão dadas para você enquanto ser antropológico, né? Por exemplo, ele vai nascer dentro de uma estrutura de educação, ele vai ser educado de determinado modo, por exemplo, se você pegar de novo o exemplo das mulheres, elas são educadas de determinado modo no século XVIII. Né? Então, por isso que elas têm uma dificuldade muito maior de sair em direção ao esclarecimento. Então, o que ele vai falar assim? No pequeno, a racionalidade se desenvolve até um determinado ponto. Ela só se desenvolve completamente no arco da história. Então, essa razão ela tem uma dimensão histórica. Nós estamos em processo de esclarecimento. E mais, né? Então, a pergunta era: o que é esclarecimento? O que é esclarecimento? Ele diz a saída da minoridade. Aí ele vai desdobrando, mas aí é tão fácil assim, vamos sair da minoridade, pronto, acabou? Aí ele vai desdobrando essa questão até chegar na outra pergunta, que é mais central. Nós estamos numa época esclarecida? Não, nós estamos em processo de esclarecimento. E aí, ao final do texto, ele diz: talvez esse esclarecimento que a humanidade está produzindo, que os eruditos estão produzindo, que a razão pública está produzindo, venha, em um determinado momento, a voltar-se ao próprio plano privado e modificá-lo por dentro. E reverter as regras da sociedade. Que é um pouco o que eu estava falando para vocês. Se você pensar aqui na época do Kant, por exemplo, a questão é o casamento. Né? O adultério era um crime. Né? Você tem pensando se você pode ou não se divorciar, se é correto ou não se divorciar. São questões que, atualmente, não são mais um problema central, nem mesmo, eu acho que para a igreja. Percebe? Por quê? O esclarecimento foi produzindo uma estrutura de pensamento outra que já está em outro patamar. Então, a gente não vai condenar um adúltero hoje em dia, né? Você não vai. Tinha penas cruéis, né? De morte e tal, enfim. Tinha não, tem ainda no nosso mundo, ainda tem, né? Tem várias penas cruéis para adultério, hoje em dia. Né? Aí depois a gente vê. Mas aqui o que o Kant está dizendo? Se você não deixa a racionalidade se expandir, e você entrava, exatamente, você entrava o esclarecimento. E aí é uma questão que volta um pouco ao Rousseau, ao Jean-Jacques Rousseau, ao Voltaire. Inclusive, eu vou sugerir para vocês um texto de apoio, que não é estrutural, enfim, que é exatamente essa noção de que a história ela é teleológica, ou seja, ela é um produto da natureza, e a razão deixada livre na história ela vai se esclarecer, mas ela é também ação humana. Se o homem não agir, historicamente, essa emancipação pode ser interrompida, né? E aí aquela ideia que eu falei para você, que o Rousseau disse que a gente vai simplesmente decaindo, né? Porque a gente nasce um bom selvagem, nessa ideia da natureza, e vai decaindo. Mas há como, historicamente, os homens interromperem essa decadência, ou pelo menos segurar essa decadência. E Voltaire que acha que a história vai sempre para o melhor, para o melhor, para o melhor, o Kant também. Mas há como interromper esse melhor. Se eu colocar uma época obscurantista entravando a história, essa história pode regredir. E isso é um crime, diz Kant, é um crime contra a humanidade, não é um crime contra a Prússia, é um crime contra a humanidade. Ele poderia ter respondido ao Frederico Guilherme, mas ele não responde, claro. Então, Frederico Guilherme, o negócio é o seguinte: na universidade eu sigo o manual do Baumgarten, né? Baumgarten, que era um filósofo analítico da época do Kant, inclusive com quem o Kant vai se haver em outros textos. Eu sigo a ementa.
Eu sigo o currículo instituído, por exemplo, a gente vai para a escola, vou seguir o novo ensino médio. Ok, mas eu, enquanto razão pública, eu tenho que ter direito de fazer a crítica ao novo ensino médio, percebe? Essas são as 2 dimensões. Se eu não fizer isso, Frederico Guilherme, poderia dizer, voc a vossa excelência, a sua grandiosíssima pessoa está produzindo um crime não contra a Prússia, mas contra a humanidade. É um pouco essa questão. Então, a Prússia, sim, ela tem as suas regras, mas em relação à humanidade, ela fica em segundo plano. Então, ele equaciona razão privada e razão pública. Percebe? Isso estruturalmente por dentro do texto. Na prova, eu geralmente costumo perguntar, peço para vocês fazerem uma análise desse texto a partir exatamente desse elemento da distinção entre razão pública e razão privada. Que ela é, na verdade, essa distinção, uma espécie de mola de virada dentro do texto. Vocês percebem? Da argumentação. A argumentação sai de uma coisa dura, então, a saída da minoridade, todo mundo que for livre vai se esclarecer, mas a sociedade deve continuar como é, porque senão a gente vai ter uma revolução. Aí ficou estanque. Aí o que ele faz? Ele faz uma virada na argumentação a partir da introdução dessa duplicidade dos usos da racionalidade. O mesmo homem se vale dos 2 instrumentos, né? Porque o mesmo homem é indivíduo e é para a humanidade, em relação à humanidade. E aí as coisas mudam de rumo no próprio texto, né? Por dentro do texto. Diga, Mariana. Professora, eu fiquei em dúvida que uma hora você falou que o Kant você falou sobre as manifestações, né? Uma revolução, que a revolução, na verdade, não faz uma revolução, porque é como se fosse só trocar quem está no poder, né? Mas aí teve uma hora que você falou o contrário, depois que teve a Revolução Francesa, se não me engano, né? É isso mesmo? Ele mudou de ideia depois? Então, ele não muda de ideia, na verdade, porque o que acontece é que ele é muito ambíguo em relação à Revolução Francesa. Ele diz, em outros textos, tá? Muito posteriores, né? Ele diz, por exemplo, que a Revolução Francesa, do ponto de vista da humanidade, é sublime. Agora, do ponto de vista da história, da pequena história, não. Porque toda a revolução é sanguinária, ela comporta traições, mentiras, né? Enfim. Mas, assim ele não tá propondo uma revolução. É essa a questão. Na Prússia. Ele está, mas ele também não está propondo uma estagnação. Ele está propondo esse processo de esclarecimento que vem, na verdade, primeiro como uma ideia. E aí, nesse sentido, depois a gente vai retomar isso nas próximas aulas, a gente pode falar que é uma concepção idealista da história, embora ele faça uma crítica ao idealismo. Mas por que idealista? Parece que as ideias movem a história, né? E não é a história que move as ideias, né? Isso é muito importante. Vocês já devem ter ouvido falar várias vezes isso, né? Que o Marx colocou a dialética hegeliana de ponta cabeça, ou melhor, colocou sobre seus próprios pés, né? É um pouco essa ideia de que o marxismo, depois as estruturas marxianas, que vêm um pouco da leitura do Hegel, que vem depois, que a gente vai ler, vão fazer exatamente esse movimento. Não são as ideias que movem o mundo, né? É a materialidade, é a economia, é a estrutura da sociedade. Mas aqui não, aqui o que move a estrutura da sociedade é o pensamento, percebe? São os eruditos. E se você pensar assim, a ideia de universidade tem muito a ver com isso. A universidade, ela é uma espécie de bolha de ensaio, né. Aqui, por exemplo, a gente faz coisas, a gente propõe estruturas de pensamento que não são compatíveis, às vezes, com a dimensão da legislação vigente. Não é que a gente está fora da lei, não é isso. Mas a gente tem que ter o direito de investigar, entende? Assim, dentro da universidade, como uma espécie de espaço sagrado de pensamento livre, né. Eu acho que é um pouco a dimensão que o Kant está colocando quando ele fala do Gellert, né, que é uma coisa que eu acho importante na universidade. Pegando um exemplo aqui para a gente não ficar parecendo que é uma coisa revolucionária no mau sentido, assim, uma coisa porra louca, eu vou pegar uma dimensão que é muito própria do que a gente está vivendo. Eu acho que muitos de vocês são da geografia, tal, a gente está vivendo aí a estrutura do novo ensino médio.
O ensino médio foi votado, ele é uma estrutura democrática, porque a gente pode não concordar como ele foi votado, mas é democrático no sentido de que foi votado, está dentro das regras, tal, tudo bem, atropelou, foi votado pelo Temer, que tinha uma legitimidade né, enfim, tudo isso a gente pode colocar como borda, mas foi votado, tem todo um trabalho, tem especialistas que defendem e tal. Eu tenho que ter o direito de criticar, percebe? Por quê? Porque senão não há movimento. E a universidade pode ter pode ser uma bolha de ensaio de fazer um outro experimento, para fazer uma outra forma de estruturação curricular. Isso, inclusive, aconteceu já aqui na Universidade de Brasília, quando a gente trouxe um pensador da Escola da Ponte, que é um outro modelo de currículo, que pode funcionar como uma espécie de laboratório. Né? Claro que não é laboratório com pessoas, né? Assim, por isso que tem aquela ética da pesquisa, né? Sempre que você vai trabalhar com pessoas, né? Mas assim, você pode fazer esses laboratórios de pensamento, pensar outras coisas. Mesmo que essas outras coisas, elas entrem em certo choque com aquilo que é vigente na legislação. Eu usei o exemplo da eutanásia, né? Por exemplo, você pode ter toda uma pesquisa médica ou filosófica, que é uma pesquisa filosófica. Qual o limite da vida e da morte? Isso não significa que eu vou sair matando pessoas no mundo, né? Significa que a gente está pondo uma dimensão para se pensar, né? Qual a dimensão da morte e da vida dentro desse novo universo tecnológico da medicina? É uma questão super filosófica. Inclusive, tem vários filósofos pensando isso. É uma questão da bioética, inclusive, né? A bioética, ela vai muito desse lado, né? O que é? Até onde é ético manipular seres humanos? São coisas que a gente vai pensar aqui na bolha de ensaio, que é a bolha de ensaio dos eruditos, percebe? E isso pode vir a voltar-se, num segundo movimento, para a sociedade. Ou não, tem coisas que são pesquisadas e ficam na universidade. Inclusive coisas que poderiam ser interessantes, mas enfim. É um pouco o que o Kant está dizendo no texto dele. E aí a pergunta, quem é o erudito? O erudito pode ser o professor universitário, no caso do Kant, ele é um professor universitário, ele é um filósofo universitário. Nem todos os filósofos são, né? Ele é um professor universitário. Claro que outra estrutura da universidade, a Universidade da Prússia, que é outra universidade, né? Mas ele está pensando, por exemplo, quando ele diz que as mulheres também podem se emancipar, ele está por uma coisa que não está na legislação da Prússia, né? Que não é vigente. Né? Você não tem mulher na universidade, um monte e tal. Eu não sei exatamente se era proibido, mas não era comum, né? Então, ele está pondo. E se elas fossem para a universidade? Né? E se elas tivessem a mesma educação que os homens? E aí é uma bolha de ensaio para o futuro. Hoje em dia, para nós é ponto pacífico que as mulheres e os homens devem ter o mesmo tipo de educação, né? Eu acredito, ou foi ponto pacífico. Mas não era, né? Diga, Alessandra. Professora, eu fiquei na dúvida quando eu estava vendo um vídeo seu falando sobre a coisa desse erudito, né, ou da pessoa da razão, quando você mencionou a figura do Agamben, que disse que as críticas do Agamben, agora nessa época de Covid e tal, que ele falava como... Você fez uma diferenciação, mas eu não consegui compreender. Se você pudesse retomar essa coisa desse posicionamento diferente, para entender melhor. Porque o Agamben, logo no começo da pandemia, ele teve uma posição que foi assimilada a uma posição que seria negacionista. Porque ele falou no sentido de que os homens, muito rapidamente, eu vou resumindo muito a estrutura, dentro do que ele pensa, dentro de como ele pensa, ele achou que as pessoas, muito rapidamente, elas entregaram esse espaço de liberdade, que foi um espaço constituído a duras penas, em prol, vamos dizer assim, dessa questão da pandemia. Ele escreveu isso, escreveu esse texto e ele escreveu, por exemplo, que o Papa se recusou a rezar a missa, tal, e ele falou de uma dimensão da religião que estava se perdendo, porque a religião estava sucumbindo, no certo sentido, a um elemento científico, enquanto existia aquela imagem, é uma imagem, tá? Do Papa abraçando o empesteado,
não sei a palavra que não é politicamente incorreta, mas o foi empesteado, né, o leproso, né, que é a figura bíblica, né. E as pessoas entenderam: "Ah, o que que ele está querendo? Que o Papa Francisco vai abraçar o leproso?" Não, ele estava querendo dizer, dentro de uma estrutura do que ele estava pensando, que há, portanto, uma espécie de hegemonia, da ciência nesse pensamento. Aí isso foi muito criticado, porque foi assimilado a um discurso comum, que é o discurso hoje em dia eu nem sei se o Agamben escreveria a mesma coisa, né. Foi assimilado a esse discurso comum, que é o discurso da: "Não, uma gripezinha, tal", assim. Ele não estava dizendo isso, ele estava dizendo algo que você pode não concordar. Enfim, na verdade foi uma grande polêmica, depois saiu o texto da Yara Frateschi, foram vários textos, assim, né, o texto da Yara Frateschi, que é interessante também, se vocês quiserem procurar, Yara Frateschi ela é uma filósofa da Unicamp, tem várias entradas no pensamento feminista, ela tem uma página que é Filosofia das Mulheres, tal, se vocês quiserem eu escrevo o nome dela aqui, Frateschi. E ela escreveu um longo texto criticando o Agamben, criticando Então, nesse caso, então, ele estaria falando como na esfera da razão pública, isso, da razão privada, né? E ele, na esfera da razão privada, ele fala porque ele é considerado um desses sábios, né? Dessas pessoas que podem fazer as normas, assim, é mais ou menos isso? é, Erudito, né? na verdade ele não negou que as pessoas, assim, ele é mais ou menos assim, como se o médico está falando da eutanásia, não significa que ele está falando que ele vai produzir isso no hospital. Então quando ele estava falando dessa liberdade individual, e vários textos no começo da pandemia pensavam isso, né, que era assim, a relação entre liberdade e controle, né, a gente está, optando por controle, né, enfim. As pessoas sabem que quando você saiu de casa, porque você está com o celular. Eles não sabem quando eu saí, porque eu deixo o celular em casa. Mas assim, existe todo um controle, né, você sabe do nível de isolamento, né, lembra quando tinha aquelas coisas que falavam do nível de isolamento? Por causa das pessoas saírem na rua com o celular. Ou seja, a gente está numa dimensão de um hipercontrole, e era isso que ele estava querendo mostrar. Agora ele não estava dizendo que era para as pessoas saírem se abraçando, abraçando o leproso, né, assim. Então assim, ele não estava contrariando regras sanitárias. Ele estava colocando uma outra dimensão, que você pode concordar ou não, mas está atuando num outro nível, né. Mas foi claro, na época, confundindo, e eu acho que é a mesma coisa que acontece com Kant aqui, quando ele está falando, eh, da religião nos limites da simples razão, né, ele estaria criticando as sagradas escrituras, o que ele não poderia fazer, porque existia essa estrutura na universidade. Ele falou: "Não, eu não estou fazendo isso. Eu estou fazendo enquanto razão pública, para os eruditos, eu estou fazendo um discurso erudito. E em forma alguma eu estou incitando as pessoas a não tomarem vacina, nesse sentido, né, nem sei como nem sei se o Agamben continua escrevendo sobre isso, né. Porque o Agamben tem todo um pensamento em torno dessa questão do biopoder, como você tem um controle, e é verdade, né, enfim, não sei se eu concordo exatamente com a argumentação dele, mas é interessante levar isso em conta, né. E é uma argumentação, e a gente vai, fazer, mas a gente trouxe tudo para um nível aqui no Brasil ainda a gente trouxe para um outro buraco ainda. Essa discussão ela acabou caindo num outro nível, né, num nível e é claro, as coisas se espelham, né, mas é um pouco isso, como se ele estivesse discutindo, e eu acho que é uma questão que a gente virá a discutir, o que que aconteceu na pandemia, daqui uns 10 anos, se olhar para esse movimento da pandemia como talvez um elemento de hipercontrole da sociedade, ou não sei, estou fazendo aposta, né. Agora, imerso na historicidade, é isso um pouco que o Kant fala também, quando você está no meio do seu tempo histórico, está imerso no seu tempo histórico, você não tem muito essa dimensão do pensar, eh, em relação à humanidade. O erudito consegue fazer isso, a gente às vezes a gente ótimo, né, a gente é erudito também. Não necessariamente, mas é um pouco é como se você tem que defender o direito do Agamben falar o que ele falou. Nesse sentido, né. Esse direito, que é o direito do erudito de pensar para além daquilo que está, num certo sentido, se tornando quase que uma regra de pensamento, né.
concordemos ou não, eu não sei se concordo com a Agamben, né, assim, num certo sentido. Também não sei se eu concordo com a crítica da Yara, mas eles têm esse direito de ter um palco de debate, enfim. Por exemplo, você pegar, já que a gente pegou aqui a questão da pandemia, você pode ter um lugar em que os eruditos da medicina discutam qualquer tipo de fármaco, não é essa a questão. Você pode ter essa dimensão do erudito, eles vão lá discutir, mas eles vão discutir como eruditos, né, sem misturar racionalmente, né, e a razão tem que concordar consigo mesmo, sem misturar instâncias que são privadas, no sentido político, da pequena política, tal. Aí há uma liberdade, óbvio que os os eruditos testaram vários remédios, medicações, eles têm que ter esse direito, né. Aí você tem todo o plano, aí a gente entra numa outra questão que é a metodologia da ciência, que aliás tem tudo a ver com a filosofia, né, depois a gente vai ver o que que a filosofia também é método, e a ciência é método em último sentido, instância. Eu não sei a verdade, eu aplico um método, é isso que os cientistas fazem, testando vacina, tal, assim, não sabe se é verdade ou não, ele aplicou um método e o método te dá uma resposta, ou não. Se o método não te dá uma resposta, pode ser que o método tenha alguma falha, mas é como a ciência funciona, né. Agora é um pouco essa questão, assim, você tem que ter um espaço em que os cientistas podem pensar coisas que socialmente ainda não são aceitas ou são inclusive, fora, fora da lei, né, assim, agora claro, mas aí no limite eles não podem contrariar a lei, tem com essa questão. Sabe, tá o debate aqui na universidade se a gente deve ou não cobrar carteirinha de vacinação. É um debate que pode ser um debate, erudito, que passa ao largo das definições que são privadas, que são da universidade, institucionais, de cobrar carteirinha. Sim. Eu sou não estou dizendo que eu não sou favorável, mas são 2 dimensões. Eu posso fazer um debate público em que a gente coloca essas questões, né, porque por várias questões, assim. Agora, a gente tem que ter a dimensão institucional, que é outra. Um pouco o que eu falei, enquanto professora da UNB, eu tenho que respeitar as definições colegiadas da própria UNB. Agora, eu tenho que ter o direito, enquanto professora da UNB também como erudita, de criticar essas decisões. Eu cumpro, mas eu critico, por exemplo. Embora, claro, gente, ó, assim, só tô colocando como exemplo mesmo, eu não tenho nada contra a vacinação, pelo contrário, eu acho que, já tomei as 3 doses, eu acho que a gente já podia começar a encaminhar a nossa volta ao presencial, antes que inclusive a universidade se transforme num espaço, enfim, que perca exatamente a sua potência de importância social, porque é isso que a gente, né, enfim, a gente vai esvaziando, mas essa é a minha forma de pensar, né, que tá colocada aí. A gente vai fazer, né, na próxima, eu falei para vocês, né, que a nossa aula tinha que ser quarta, porque na segunda eu ia fazer uma experiência presencial, a gente não está fazendo até hoje, né, porque não foi uma determinação superior, de que a gente não ia fazer, né. Eu respeito a definição superior, claro, né, até porque tem algumas coisas assim, aquelas coisas bem, aquela mina lá que comentava o Oscar lá, Glória Pires, não tenho opinião formada, tem algumas coisas que eu não tenho opinião formada, não sei se a gente teria já condições de voltar ou não, mas assim, a gente fica se respaldando, e isso também voltando um pouco ao texto do Kant, tem tudo a ver com o que ele está falando, há um respaldo também desse pensar por si mesmo, não é sair pensando qualquer coisa, que é o que permite que as revoluções, ou quando você volta novamente à sociedade, essa reestruturação, ela se dê em outras bases, não na porra louquice, na revolução, que é essa ambiguidade em relação à revolução, né, o Kant vai ser muito, porque assim, ele, posso dizer, ele era um cara entusiasta da Revolução Francesa, tal, ele era leitor de Rousseau, tal. Tem a velha piada de que ele nunca atrasava, né, ele só atrasou uma vez na vida, quando ele passava na rua as pessoas coisavam o relógio, né, acertavam o relógio. "Ah, passou o senhor Kant, então já são meio-dia", tal. Mas aí um dia que ele atrasou, que foi o dia que ele foi buscar a obra do Rousseau, que chegou no correio, e aquela coisa assim.
ele tinha essa dimensão, né, de ele ser um grande entusiasta, né, do iluminismo francês. Inclusive, isso é outra questão, né, a tradução da palavra Aufklärung, né, Aufklärung é iluminismo, mas o Aufklärung, a Aufklärung alemã, ela tem outra constituição, ela tem outras dimensões. É por isso que a gente, na tradução, se optou por esclarecimento. Agora, a tradução portuguesa de Portugal é o que são as luzes, que eu não acho uma boa tradução. Por quê? Porque ele mesmo está falando que não são as luzes, é um processo, né? Então, é esclarecimento, é uma coisa que está em processo. Agora, pode ser, são as luzes, né? As luzes do iluminismo. Então, mas tem uma dimensão diferente um pouco do iluminismo francês, mas ele era grande leitor do iluminismo francês e tal. Mas, assim, ao mesmo tempo, do ponto de vista da regra moral, toda a revolução comporta traição, crime, coisas que você não pode universalizar racionalmente. Então, é a grande ambiguidade que também vai depois estruturar desse modelo. Existe a pequena história, que é muitas vezes movida por egoísmo, por traição, por antagonismos, e existe a grande história, aquela que é movida pela natureza. E para essa grande história, ele acreditava, a Revolução Francesa era um passo enorme. Depois também ele entra um pouco em crise com a Revolução Francesa, no período do terror, né, tal. Mas isso aí, por exemplo, é externo ao texto, percebe? A gente vai ter toda a história do Kant, o homem Kant, né, enfim, que é uma história meio sem graça, né, porque filósofo tem história sem graça, né. O Kant era assim, ele nasceu, estudou filosofia, escreveu vários livros de filosofia, deu aula de filosofia, ficou velho e morreu, porque não casou, não teve filho, nada. É vida de filósofo, né. Ele tinha um mordomo que foi amigo dele, a herança por mordomo e só. Mas, enfim. Mas aí, assim, tem essa história, que a gente chama, inclusive, de história das ideias, né? Da história intelectual do autor, que é muito interessante, mas do ponto de vista da leitura do texto, aqui ela importa menos, percebe? Claro que sempre vai vir esses elementos, né? Inclusive, para a gente não fazer essa questão de colocar na frente do texto quem foi o autor. Então, a Kant era um cara, sei lá, ele era machista, ele era racista, ele era. Aí você coloca uma espécie de moralismo, né, um rótulo moral, que apaga, inclusive, tudo que pode ter de emancipatório, com todos os problemas, tá? Não estou dizendo que eu sou kantiana nesse nível, do texto. Então, é uma forma, inclusive, de manter o status quo, às vezes, essa psicologização extrema que a gente faz, às vezes, da personagem histórica. Muito embora, é claro, não estou dizendo que isso não vai aparecer. Inclusive, Kant tem textos racistas, assim, racista não, textos que vão corroborar depois, porque o racismo científico vai surgir só depois, mas vai corroborar depois, vai servir depois de base para elementos dessa ciência, entre aspas, pseudociência do século XIX. Mas, assim, a gente tem que ler o texto. Isso, tem que separar a arte do artista. A gente estava falando disso esses dias, assim, eu estou gravando, né, mas tudo bem, vocês não acham. Do Arnaldo Jabor, eu gostava muito dos filmes dele. Da pessoa, eu não sei, do comentarista, eu já não sei. Mas os filmes, né, você tem que daqui 100 anos, quando alguém for estudar o cinema brasileiro, será que os filmes vão importar? Eles podem importar para além do movimento que a personagem do diretor fez, né, porque também, as pessoas mudam, né, assim, para pior, para melhor. Então tem um pouco essa dimensão do estruturalismo. O estruturalismo vai jogar para a estrutura. Agora, volto a falar para vocês, falando nisso, vocês vão falar: "Ah, mas que bom, passa pano para todo mundo". Não é isso, mas claro que essa dimensão vai aparecer mais para frente, a gente vai trazer isso também. Eu vi, pois é, estava falando disso, um certo sentimento ambíguo, né, que a gente tem em relação. Realmente, assim, antes de conhecer a personagem, eu vi o filme muito tempo atrás, e eu acho que foi aquele que foi para Cannes, eu fiquei bem impressionada pelo filme na época, eu era jovem, adolescente, era um tipo de cinema
que para mim era uau, que outro mundo, né, porque eu era acostumado com o cinema. Aliás, eu morava numa cidade que não tinha cinema, né, pior que o Kant, né, em Königsberg. Eu morava numa cidade tipo Königsberg que não tinha nada, né, não tinha cinema, não tinha nada. E aí, assim, quando ia no cinema, quando vinha aquelas coisas de videocassete, era Caçador de Fantasma, aquelas coisas trash. Coisa trash não, coisa status quo, né, status quo. Aí quando você vê um filme desse, é um negócio que te desperta para um outro planeta, né, assim, abre uma abre uma outra dimensão da sua vida. Você fala: "Nossa, isso também é cinema", né, porque e aí depois de um tempo, né, enfim, aí sabe, sei lá, você mas então, a estrutura permite que você olhe a obra, assim, nas suas dimensões. Assim, em termos de estrutura, né, filosófica, né, tentando começar a pegar o pensamento, que é muito complicado isso tudo. Mas, assim, se lá atrás não tivesse o Kant entendido, e eu não estou tirando o mérito do pensamento dele, não, óbvio, né? Mas se ele não tivesse entendido que na natureza tudo tem um fim, que a gente faz um movimento para frente, para as coisas melhorarem, que a natureza é assim, é funcional, blá, 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 ele não ia começar falando assim, ó, então, ó, vamos ficar esclarecido, esse outro, né? É Uhum. complexo você aceitar o argumento dele sem imaginar que ele começou com um princípio lá antes, né? Com um dogma, não, uma coisa que é espiritual, que não é constatável, porque ele começa lá atrás, o pensamento dele falando, não, olha, as coisas funcionam assim, elas têm um sentido, né? Você já tem que partir de um pressuposto que ele não está contido assim é um dogma, né? Ele é um ideal. É uma premissa que o texto isso. Porque aí, senão, você olhando só esse texto de esclarecimento, a impressão que dá é que fala assim, olha só, vamos sim conversar, tem umas pessoas aí que podem conversar, questionar, mas a revolução é ruim, que a revolução das pessoas não são super maduras, então como elas não são maduras, a mudança não é interior, não é profunda, então a gente continua obedecendo, tudo bonitinho, vamos fazer assim, mas a gente pode questionar, a gente pelo menos pode ter liberdade. Claro que saindo do movimento do absolutismo, onde você, né, podia ser saindo lá do obscurantismo, você podia ser jogado na fogueira se falasse qualquer coisa, né, do iluminismo, Uhum. mas de qualquer forma, ele em termos de estrutura filosófica fechada, que é isso que a gente está tentando ver, eu acho que se a gente não tivesse noção de que ele antes tem essa noção funcional, quase que utilitarista da vida e tal, a gente não ia entender o pensamento que ele Não. falado, não? Mas eu acho que, por exemplo, naquele primeiro texto que a gente leu, Ideias de uma História do Ponto de Vista Cosmopolita, ele diz assim, e aí também é uma premissa, aí as premissas que não são explicadas no texto são problemas filosóficos que outros filósofos depois vão apontar. Ele diz, por exemplo, assim, se eu entendo que há regra na parte, eu tenho que entender que há regra no todo. Então é uma questão argumentativa, né? Se há regra na parte, que, por exemplo, o organismo, depois o próprio Kant vai relativizar isso, mas se há regra na parte, há regra no todo. Então ele põe isso como uma estrutura do pensamento. Agora, por exemplo, aqui nesse texto, ele diz: estamos em processo de esclarecimento, só que ele não explica como. Então essa premissa que não é explicada, ela vai aparecer como um problema filosófico. Só que ela é um problema da estrutura, né? Está na estrutura do texto, ele vai pôr assim. Então, quer dizer, a gente não é esclarecido, ou seja, o que ele está dizendo? A racionalidade ela não é completa. A racionalidade não está dada. Como ela aparece, por exemplo, para o próprio Kant, a grande crítica que fazem ao Kant é essa, que a racionalidade kantiana ela é uma racionalidade que não tem gênese, ela, ela vem pronta. Aqui não, ela tem gênese, ela se desdobra no tempo. Só que ele não põe ele põe tipo a bola na marca do pênalti, mas fica ali, ele não explica como é que é o esclarecimento, como é que é esse processo. Então, mas isso está na estrutura do texto. Aí isso vai aparecer, por exemplo, numa leitura que a gente vai fazer aqui, né? No texto do Hegel, o Hegel vai falar exatamente o quê? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar como é que o conceito, o espírito, né, a racionalidade, se desenvolve no tempo, que o Kant não mostra. Ele diz que sim, né? Então, aí você tem que aceitar a premissa. É um pouco essa questão. Isso é um problema da estrutura. É um problema da estrutura interna do texto. Né? Ele põe um problema que ele não resolve. Só que o problema é criado pelo próprio texto. Assim, ele é um problema, ele é um problema estrutural, né? Assim, um problema da estrutura. Agora, claro, assim, se você
começa a ler um texto de filosofia, assim, do nada, e aí tá falando, assim, o meu exemplo, que é sempre, né, eu comecei a ler, queria muito ler Spinoza quando eu fiz artes primeiro. E aí o cara começava a falar de substância. Eu tinha feito química no colegial. Nossa, idade total, né? No ensino médio. Que era, eu peguei uma das mudanças, porque o ensino médio vive mudando, né? Está sempre no mesmo jeito. E eu peguei uma mudança que tinha que ser todo o ensino médio tinha que ser técnico. E aí eu fui fazer técnico em química e tal. E aí a gente trabalhava muito com essas coisas de laboratório, substância, substância. Para mim, substância era aquilo de laboratório. Aí eu chego lá no texto do Spinoza, está escrito assim: só existe uma substância. Essa substância é Deus. Hã? Sabe assim, então, né? É, é, aí você tem que pegar aquela terminologia e pôr em outro lugar, né? Porque né, aí você carrega para uma outra terminologia. Eu acho que isso sim é um movimento que a gente faz. E aí tem vários instrumentos. Eu não costumo usar muito, mas as pessoas usam, por exemplo, tem dicionário de filosofia. É que dicionário de filosofia, isso todo filósofo fala também, ele serve. O dicionário já é uma interpretação, mas ele serve, por exemplo, para filósofos mais antigos, ele serve bastante. Depois ele não serve mais tanto. Mas, assim, eu entendo o que você fala, já tem premissas aqui. Né? O texto tem premissas escondidas. Quanto mais premissas escondidas um texto tem, mais defeitos de forma ele tem também. Mais coisas não explicadas. Isso é um defeito formal. Sempre tem, claro, né? Assim, não parte do nada, mas quando você fala assim, por exemplo, olha, aqui Kant está pressupondo algo que eu tenho que tomar como dado. Um outro autor vai lá e fala, aqui está pressuposto uma coisa, então aqui eu tenho que mexer. Seria assim que a filosofia age, em certo sentido. Por exemplo, eu peguei o exemplo que eu citei no texto, acho que no vídeo, né, do Descartes, né? Então o Gassendi chega para o Descartes e diz assim: olha, você disse que penso logo existo é a primeira verdade. Não é a primeira verdade, porque você já pressupõe que algo pensa, que algo existe, você já pressupõe uma predicação lógica, né, que algo que existe pensa. Aí o que o Descartes fala? Não, porque como eu suspendi o corpo e suspendi inclusive a matemática, portanto a lógica, está tudo suspenso, é simplesmente uma intuição existencial. Mas o que o Gassendi diz? Existe uma premissa escondida aí. Então não é a primeira verdade. Então você não está numa construção primeira. Depois o Leibniz, em seguida, vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer assim, sim, é uma premissa que não é a primeira, porque ela é uma premissa, é uma sese meramente, é uma sese meramente existencial. Ela não é primeira. Então, mas percebe? As pessoas vão lá no que está na estrutura e vão movendo. Né? E aí o Leibniz vai tentar encontrar a premissa primeira. E ele vai achar que é lógica. Sim, a premissa primeira tem que ser lógica. Por que lógica? Porque senão ela seria contraditória consigo mesmo. Aí vai um outro e critica exatamente essa dimensão lógica. E é assim, mas é sempre um pouco por dentro da estrutura que se faz isso. Né? A gente vai tentar fazer não com essa ideia da teleologia, né? Porque essa ideia vai reaparecer um pouco no texto do Adorno sobre o progresso. Porque aqui a gente está numa construção que vem, enfim, que vem de uma certa laicização do pensamento cristão, da teleologia. Por isso que eu tentei marcar para vocês que a história é ativa, senão parece que a gente está numa espécie de cristianismo laico, né? Então, virá a redenção, a escatologia, tá? Mas é um tempo de redenção. Né? O tempo grego é circular. Então, não vai para o melhor nem para o pior, a gente fica rodando. Esse né, para os gregos existe uma certa circularidade no tempo. O tempo moderno, que é o tempo cristão, ele tem um começo, na verdade ele é infinito para os dois lados, né, como diz a Hannah Arendt. Ele tem um marco zero, aí ele vai infinitamente para o futuro e infinitamente para o passado. Mas ele tem vetor, né? A gente está indo para o melhor ou para o pior, né? A gente está indo para algum lugar. Né? A gente podia pensar que o tempo não vai para lugar nenhum. Aqui sim, aí o Adorno vai falar, esse é o tempo daquilo que no iluminismo vai se chamar progresso. É a tópica do progresso. Tudo bem que emancipação não é progresso, mas é um pouco o que o Kant está dizendo. E aí é toda uma crítica então, à noção de progresso, né? Que o Adorno vai tentar recuperar. Então, sim, a gente está um pouco nessa tópica histórica, né? Que é uma dimensão
escatológica da história, né? Que vocês vão perceber, está no Rousseau, está no Voltaire, está no Kant, está no Hegel, está no Marx, né? Então, né, a gente tem essa dimensão de um construto histórico indo para algum lugar, né? E não está não tá no Nietzsche, por exemplo. O Nietzsche vai fazer exatamente uma crítica, ele vai dizer que se a história fosse igual em todas as suas partes, e, portanto, ela fosse uma linha que percorre um espaço vazio e homogêneo, todos os momentos históricos se equivaleriam. E não é assim, para o Nietzsche não é assim, existem momentos de maior pujança. E se você perde exatamente esse momento de maior pujança, que existem homens maiores, também faz uma crítica, tá? Porque no final a gente faz uma crítica ao socialismo do século XIX que é horrorosa. Mas aí ele fala assim da pujança, por exemplo, dos grandes homens, das grandes épocas, como o Renascimento. Se tudo se equivale, é como se, né, se você tivesse, sei lá, aquela coisa do Brás Cubas, né? Você senta no hipopótamo e vai passando a história na sua frente e é tudo igual, é tudo mesmo, né? Então tem um pouco essa dimensão também da discussão da história, mas é sempre um pouco. O Nietzsche é mais difícil ler estruturalmente, né? Mas é um pouco por dentro da estrutura. A gente vai ver, por exemplo, que o problema do Hegel está aqui no Kant, só que ele não resolveu. E é exatamente essa ideia de que o esclarecimento é um processo. É um processo do quê? O que se esclarece? O que se desenvolve na história? Sabe? Como é que a racionalidade faz isso? É um pouco o problema. O Kant não fala, ele só põe aí e pronto, né? É isso. Então, aí a ideia, na verdade, assim, como um pouco uma estrutura de método, é tentar ler primeiro a estrutura do texto. E eu acho que é perceber essas questões que existem premissas que são dogmáticas, que foram postas lá, eu acho que é interessante também. Mostra que realmente a estrutura não está dando conta de explicar aquilo, né? É claro, alguém pode falar assim, um kantiano vai falar, mas isso está num outro texto, tá? Mas ainda assim, como construção, tem um problema. Também aí, pensando vocês vão ser cientistas, né? Quando a gente constrói o nosso texto, a gente tem que pensar nisso, porque a gente está vindo do Kant e apontando os erros dele, né? Enfim, a gente tem que pensar também quais premissas a gente está escondendo, quais a gente está solapando, o que a gente não está explicando bem, sabe? Se a gente tiver essa sinceridade com a gente mesmo, né, no texto, é interessante. Claro que a gente vai cair em problema, né? Mas é interessante como método, sabe? É uma leitura mais radical, não só do texto dos outros autores, mas como do nosso também, da nossa construção, né, científica. É claro, assim, eu sou da área de estética e política, então nossa construção ela é texto mesmo. Agora, eu sei que para outras ciências, o texto, entre aspas, ele é menos fundamental, mas não o método, né? Não o método que aqui está no texto, mas depois o método pode ser sem texto, mas ele é um método. E é uma premissa que leva a outra, que leva a uma conclusão, né? E, por exemplo, voltando ao pandemia, só para fechar aqui, o que se espera do método científico? Que dentro das premissas que estão postas, o cientista seja sincero, né? Seja honesto, ele não vai esconder, né? Por exemplo, escândalos científicos que já aconteceram. Você pega 100 casos para estudar, os que não deram certo você não cita no seu estudo, né? Você esconder uma premissa. Você pode ter feito isso até com boa vontade, mas, né, não é sincero com o argumento. É a mesma coisa que vale para um argumento de política, para um argumento de ciências sociais, né? Você sabe que aquilo está lá e você não resolve pela estrutura metodológica, você joga fora, ou você esconde, ou você escamoteia, enfim, é um problema. Às vezes você faz isso de forma a gente somos homens do nosso tempo, né, somos pessoas do nosso tempo. Às vezes você não sabe que você está fazendo isso, não é má fé, né. E essa marca é uma marca histórica que vai ficar no seu trabalho, né, assim, ó, que ele não perce ela não ela estava a pessoa estava tão, eh, mergulhada na sua historicidade que ela não percebe, ela carrega de um lado para o outro, que é também uma marca, que todo texto tem, né, e é interna ao texto.
Eu acho que tem muito a ver com essa coisa assim de se acreditar que uma estrutura que tem premissas no que e tem uma conclusão, assim, há sempre uma necessidade de se pressupor a boa-fé das pessoas, o conhecimento, de certa forma, o acesso ao conhecimento. Tem um exemplo que você usa muito, que eu já te ouvi falar muitas vezes, né? Quase nunca posso ficar com a câmera ligada, porque sempre tem gente aqui em casa que cai coisa, mas que você fala a sentença do juiz, por exemplo, né? É a sentença, é uma coisa que influencia na vida e que tem ali uma parte dispositiva, uma parte de formação, esclarecimento dos fatos, interpretação da lei e dispositiva dispositiva, que é a conclusão da vida da pessoa. Mas, assim, é um mito, porque grande parte das sentenças são absolutamente formatadas de um jeito, sem olhar direito as coisas, o processo. Eu digo, assim, grande parte mesmo. Que as premissas reais do juiz, do julgador, não estão ali, porque, na verdade, ele está carregado de preconceitos, coisas na cabeça dele que ele não pode colocar na sentença. Então, que ele usa de outros subterfúgios para poder encaixar de uma forma bonitinha, né? Então, assim, às vezes a argumentação lógica, né, ela pode ser mesmo sem a pessoa sem intenção, né, assim, não é que a pessoa sentou lá, agora como é que eu vou convencer a humanidade que tem que fazer tal coisa, né? Assim, acho que isso, assim, eu sempre um pouco de medo dessa estrutura por ela só, sabe? Então, assim, se parece, né, assim, se lhe parece. Se você olha ali e acha que aquilo ali tem uma coisa lógica, não, então é um bom argumento filosófico, né? Você vai olhar atrás, sempre tem premissas ali atrás ocultas, né? Assim, sempre tem dogmas, sempre tem crenças, sempre tem que você não tem nem como explicar no argumento só, porque nem cabe, né? Assim, como é que você vai colocar isso tudo? Se fosse explicar esmiuçadamente, ia cair em contradições, né? Então, esse jeito legal do Hegel também, né? As contradições, a dialética. Então, o estruturalismo radical, claro que não acredito nele. Ele acha que esses problemas que são, por exemplo, os dogmas que você não expõe, eles vão aparecer como fratura da forma. Aliás, o Adorno fala disso, que não é o estruturalista, tá? Ele diz que, ele está falando mais de obra de arte, mas ele diz que as fraturas aparecem como fraturas da forma. Aparecem. E essas fraturas, exatamente, que são o sistema formal, por exemplo, está lidando com a legislação que existe. Muitas vezes a gente percebe que está torcendo aquilo que está. A conclusão não sai da premissa, isso é a forma. Você fala, mas por que isso? Por que você está fazendo isso? Você vai ver que tem alguma coisa embutida ali, está, num certo sentido, mas aparece na forma. Na verdade, Não está dando para entender, não. Está tudo bem, bem picado, bem travado assim mesmo. Minha internet. Travou, gente. Diferente. Agora ficou melhor, eu troquei de linha. A gente voltou? Não. Ainda está cortando um pouco, professora. Gente, então, eu vou parar de
Acabar com esse Não tá dando para entender. Põe no chat, professora. sair com casa. Voltei. Agora eu acho que foi. Opa. Olha para enviar. Ah, tá, olha, não ia nem o que eu estava falando no chat ia. Então, gente, mas só comentando essa parte final, essa gravação foi iniciada, essa reunião está sendo gravada. Só, comentando um pouco aquilo que a gente estava falando, se estiver cortando, você avisa. Que é essa ideia, então, do estruturalismo, que eu nem concordo completamente com ela, é exatamente de que, na forma, essas premissas históricas, esses defeitos apareceriam. Então, numa estrutura mal construída, discursivamente, de uma sentença, por exemplo, ficaria clara as marcas históricas, os preconceitos históricos que estariam ali implicados. E isso é interno à forma. Então, é na forma que, por isso que o Goldschmidt fala, né? O texto produz a sua verdade. Então, é na forma que essa verdade, entre aspas, é produzida. E um pouco essa ideia de a gente falar da questão da sentença, primeiro porque eu trabalho com o Walter Benjamin, né, e ele tem exatamente essa ideia que acho que a Alessandra falou, que é perfeita, ele diz que o direito é um mito, né, então, ele trabalha um pouco com essa dimensão, tal, e ele fala exatamente isso, né, vários textos que têm sido muito lidos hoje em dia, inclusive me falaram que estão lendo esses textos nas faculdades de direito, né, tem um pouco essa ideia, essa dimensão de que o direito não é uma racionalização da vingança, ele também é da ordem do mito. Mas isso é uma outra questão. Mas essa ideia, então, de que a estrutura produz a sua verdade. Né? Então, não tem uma verdade fora da estrutura, mas uma verdade pela estrutura. E essa verdade que está fora da estrutura, ela vai aparecer no desenho dessa estrutura. Então, um pouco essa ideia também que o Goldschmidt tenta elaborar. Inclusive, por exemplo, no Radical, né, o Sartre diz que, por exemplo, não existe filosofia fascista. Por quê? Porque não dá para escrever, é contraditório. Então, existe uma lógica própria à filosofia
que impede que você produza. Claro que não é verdade, né? Claro que existe, enfim, um monte de argumentação horrorosa, mas é um pouco essa ideia de que se você se preocupar com como aquilo é escrito, com esse desdobramento, você vai perceber essas falhas internamente à estrutura. E eu falo um pouco dessa questão desses exemplos, porque tem um pouco aquela ideia, né, que eu acho que é uma ideia comum, de que a filosofia é um monte de coisa que é meio viagem, tal, para que estudar essas coisas tão complexas? Sem se perceber, na verdade, que nós somos movidos, um monte de coisa que acontece na nossa vida, que está acontecendo agora, tem como estrutura por trás elementos da filosofia, construções filosóficas, inclusive construções defeituosas da filosofia, que estão movendo e a gente acha que a filosofia não faz parte, é um negócio que não existe, que não tem importância. Não estou querendo nem defender a importância da filosofia, às vezes acho que até defender o perigo da filosofia. Ela tá fundando muitas coisas, sabe? Muitos elementos, enfim. Desde desses ideólogos, né, que constroem castelos, né, de argumentação, até elementos bem corriqueiros da filosofia que estão aí estruturando a nossa vida e a gente acha que não, mas isso é só texto, né? Então, por isso que eu acho que voltar seus textos, né? Não só, né, porque é a nossa tradição, tal, mas não só porque a gente tem uma deferência por eles, mas também porque eu acho que a gente tem que dominá-los, né? A gente tem que aí ia falar da metáfora do Deleuze, mas é melhor não, porque vai ficar gravado, né. Mas é um pouco a gente a gente tem que conhecer muito bem exatamente para cobrar desses textos, para que eles sejam nossas ferramentas, né, e não contra nós, porque muitas vezes eles são contra nós, a gente não sabe, mas isso é só filosofia, aquilo que o Sartre diz: acabei de ler esse livro, muito complicado, só filosofia". Mas ele está produzindo uma verdade. As filosofias, elas produzem, as boas e as más filosofias, elas produzem verdades no mundo, né? Daqui a pouco que o Hegel vai falar depois. Não existe ideia filosófica abstrata. Então, ela vai produzir modos de vida, as formas de Estado, formas de sociabilidade, formas de consenso, legislação. Ela vai produzir o bem e o mal, né? Não só a filosofia, estou falando agora a filosofia no sentido da construção discursiva daquilo que a gente chama de ciência, em geral. Mas acho que era um pouco isso que eu vou tentar parar de gravar, porque a gravação parou, começou de novo e vai ficar picada. Deixa eu ver se eu consigo agora. Porque da outra vez que deu